Boa tarde a todas e todos. É com grande satisfação que nós damos início a esse primeiro Congresso de Direito Constitucional, organizado pelo Diretório Acadêmico Plotário Portugal. E eu já gostaria de parabenizar a organização do evento, na pessoa dos acadêmicos Eduarda Beatriz Pelletier, secretária de Educação do Diretório, Isabel Venturi, diretora de Educação, e Renan Tomazini Teles, diretor de Cultura. Nesses 32 anos de Constituição, e eu, como professora de Direito Constitucional, falava há pouco que insisto na defesa, na luta por ela, na luta pela materialização dos ideais que foram tão maravilhosamente declarados, e ver vocês do diretório acadêmico, jovens, se dedicando a organizar um evento nessa área, certamente aquece o coração de nós professores, ainda mais nós professores dessa área. Dizer, portanto, da grande honra que é estar aqui participando desse primeiro painel, dividindo esse espaço de interlocução com o deputado Gustavo Fruit, com o vereador e nosso professor da casa. Aliás, eu deveria inverter e dizer primeiro nosso professor de Direito Constitucional, né? Tenho para mim que as outras coisas, né, professor Dalton, nós somos, e nós estamos, professor nós somos. Então, professor Dalton está vereador, né? Mas, acima de tudo, tenho para mim que seja professor de Direito Constitucional, e doutor Cássio Teles, que muito nos honra também com a sua participação, nosso presidente da seccional da OAB no Paraná. Sem dúvida, uma honra muito grande. Então, agradeço ao diretório pelo carinho do convite, pela generosidade de me permitir trabalhar, falar um pouquinho com vocês hoje sobre Constituição. Eduarda, Maria Eduarda vai fazer a apresentação dos nossos convidados. A palavra é tua. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pelas palavras, professora Tânia. Eu vou fazer, então, uma breve apresentação dos palestrantes e também da nossa mediadora. Começando, então, pelo professor Dalton. O professor Dalton é formado em Direito, é mestre em Direito, professor de Direito Constitucional do Unicuritiba, ativista e defensor da democratização da educação como agente de transformação social. E também é coordenação do projeto Formação Constitucional nas Escolas. Gustavo Frutti é formado em Direito pela UFPR, mestre em Direito Público, doutor em Direito das Relações Sociais, foi vereador de Curitiba em 1996, foi prefeito de Curitiba também em 2012 e atualmente ele é deputado estadual. Dr. Cássio Teles é advogado, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, graduado em Ciências Econômicas pela UFPR, pós-graduado em Processo Civil pela UFPR, foi conselheiro seccional e conselheiro federal da OAB, foi vice-presidente da OAB de 2013 a 2015 e atualmente ele é o presidente da OAB Paraná. Nossa professora Tânia poderia ser definida como rainha do direito constitucional, mas ela é mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC-PR, é graduanda em Direito na Universidade Federal do Paraná, atualmente é professora de Direito Constitucional do Unicuritiba, chefe do Departamento Público, não é chefe mais, coordenadora do curso de Direito do Unicuritiba e membro do núcleo de docente estruturante. Além disso, também é pesquisadora do grupo Constitucionalismo e Democracia, da OAB Paraná, e ainda é sócia da Ferreira e Cosique de Mello Advogados Associados. Então, a palavra com a professora Tânia. Sem querer, evidentemente, tomar o tempo dos nossos convidados, tenho para mim que nos painéis, quem acessa para ouvir aqueles que são os conferencistas e não o mediador. Mas eu só gostaria de fazer uma rápida referência
nós temos aqui a fala absolutamente livre, então, tanto para mim quanto para vocês que nos assistem, as escolhas dos nossos convidados ainda não foram reveladas, veremos todos juntos que rumo essa nossa conversa vai tomar, mas esse tema, a perspectiva dos três poderes, pensarmos hoje, 32 anos depois de promulgada a Constituição, onde será que nós estamos nessas relações? Como é que andam os nossos diálogos interinstitucionais? Será que esses diálogos estão acontecendo da maneira republicana, como nós gostaríamos que eles acontecessem? Será que não está acontecendo diálogo, mas luta, e uma luta que eu coloco aqui fora do escopo constitucional, de enfrentamento e de descrédito, muitas vezes, de embates que não estão preocupados com a realização do interesse público, mas muito mais se apegam a projetos que não são projetos de Estado, mas que são projetos de governo. Como é que está a nossa própria concepção de formação da Corte Constitucional? Então, são vários os debates aí, né, vários os prismas pelos quais nós poderíamos pensar nesse diálogo. E, sem mais, eu passo a palavra ao professor Dalton para a sua exposição. Muito obrigado, professora Tânia, pela concessão da palavra. Quero cumprimentar todos os membros do diretório, a Duda, que está aqui apresentando, o Renan, filho do nosso querido Dr. Cássio Telles. Quero só fazer duas observações antes de começar a minha fala. A primeira delas é que eu concordo em gênero, grau e número com a adjetivação da professora Tânia como a rainha do direito constitucional, porque, de fato, a professora Tânia é uma das grandes constitucionalistas que eu conheço, comprometida com o estudo e com a efetividade da Constituição, e por isso faço aqui minhas homenagens a ela. A outra observação é que o meu colega Gustavo Fruit, eu chamo de colega porque fizemos a faculdade juntos, estudamos na mesma sala de aula, hoje ele ocupa o cargo de deputado federal, né, e não é deputado estadual, que, aliás, desenvolve um belíssimo trabalho já no segundo mandato, né, Gustavo? Eu acho lá no quarto mandato, lá no Congresso Nacional. Muito bem, e, portanto, estamos aqui entre amigos, todos nós com um laço comum, que é o respeito e a admiração pela Constituição e pela efetividade do seu texto e das suas diretrizes. Eu quero começar dizendo aqui, provavelmente nossos alunos estão nos assistindo, e eu tenho um debate em sala que, não raro, eu estabeleço entre os alunos, que diz respeito a uma classificação da Constituição quanto à sua essência, que é uma classificação de um autor alemão chamado Karl Loewenstein. E ele percebe três espécies de Constituição quanto à sua essência, quanto à sua, enfim, quanto ao seu conteúdo. Seriam as Constituições normativas, as nominais e as semânticas. E existe uma curiosidade aqui, porque o próprio professor Karl Loewenstein, ele classifica a Constituição brasileira como uma Constituição normativa, afirmando que a Constituição brasileira tem um grau de sintonia muito grande com a realidade do Estado, com o exercício dos poderes da República, o diálogo e a interação entre os poderes e a sociedade, de modo que, como dizia lá o professor Clemerson Merlin-Cleve, se um extraterrestre descer aqui em Curitiba, pousar a sua aeronave no campo do Coxa e disser onde estou, é só dar uma Constituição para ele, que ele lê a Constituição e sabe onde ele está. Muito bem. Entretanto, a doutrina brasileira, e dentre eles aí um dos manuais hoje campeões de venda no país, que é o professor Pedro Lenza, ele vai dizer que a Constituição brasileira é nominal.
E segundo a perspectiva de Karl Loewenstein, a Constituição nominal é aquela que pretende ser normativa, ou seja, ela pretende encontrar um grau de sintonia entre o texto e a realidade social, se aproximando lá daquilo que o próprio Ferdinand Lassalle já, né, afirmava naquele conceito sociológico, mas que não reconhecem, portanto, essa sintonia perfeita. E aí eu vou tomar a liberdade aqui e vou ser ousado, porque estou diante aqui de um deputado federal de 4 mandatos, desde já peço permissão por algum deslize que eu cometa, mas eu quero chamar a atenção exatamente talvez nessa quase sintonia, mas não uma sintonia perfeita do que estabelece o texto constitucional e o exercício, ou pelo menos o exercício autônomo, ou o exercício livre entre os poderes da República. Nós sabemos que a Constituição estabelece lá como cláusula pétrea, no parágrafo 4º do artigo 60, a Constituição estabelece a separação dos poderes, e, portanto, essa autonomia, né? O professor Eros Grau, ex-ministro do STF, ele dizia que, na verdade, não é uma independência, mas uma interdependência entre os poderes. Pois bem, mas nessa perspectiva que a professora Tânia trouxe aqui, que, aliás, ela foi muito perspicaz, o que a gente pretende é fazer uma análise nesses 32 anos de qual foi o nível de efetividade que nós alcançamos. Não vamos esquecer que a gente saiu de um modelo de um regime militar, atravessamos uma fase de redemocratização e a nossa Constituição foi praticamente um sonho que nós tivemos da República, né, de um Estado efetivamente democrático de direito, e eu já tenho algumas ressalvas para fazer, já quando a gente define no Brasil o Estado democrático de direito, e lanço aqui já a minha primeira crítica, porque quando nós falamos em Estado democrático de direito, o Estado democrático de direito impõe respeito à Constituição, em primeiríssimo lugar. E um dos maiores desrespeitos que nós percebemos ao texto da Constituição já nasce originariamente dentro do Poder Legislativo. Porque percebemos hoje um descompromisso. Claro que eu não estou falando isso como regra geral, evidentemente, senão nós teríamos o caos aqui, mas ainda existe um nível de descomprometimento entre o legislador, no momento da elaboração da lei, e o respeito ao texto da Constituição. Isso daí, além de muitas outras coisas, traz muito mais trabalho ao próprio Poder Judiciário, a nossa categoria, a nossa classe de advogados. Por quê? Porque cada vez que estamos diante de uma norma que viola o texto da Constituição, evidentemente que é uma obrigação que temos buscar a declaração de inconstitucionalidade perante o Poder Judiciário. E aí isso já desencadeia uma outra crise que vem naquela perspectiva de transformar o Poder Judiciário num legislador negativo e muitas vezes acusado de ultrapassar o limite da declaração de inconstitucionalidade para entrar num ativismo judicial indesejado e inadequado. Pois bem, nessa perspectiva, eu tomo a liberdade aqui, já pedi desculpa ao meu amigo e deputado Gustavo Frutti, para dizer que não percebo essa sintonia, essa autonomia plena entre os poderes da República. Em primeiro lugar, a professora Tânia já fez aqui a menção, começa pela escolha, por exemplo, da nossa Corte Constitucional, para a composição da nossa Corte Constitucional, né, que nós temos hoje um problema grave a enfrentar, que trata-se, a meu ver, pelo menos deveria se tratar de uma escolha técnica, e o que nós vemos hoje que o elemento técnico, não raro, acaba sendo deixado de lado. Mas no que diz respeito ao poder legislativo, é claro que nós evoluímos, não tenha dúvida que nós evoluímos inclusive para, nesse período de redemocratização, consolidar, de fato, a democracia da representação política, né, o modelo representativo. Evidentemente que esse modelo representativo, ou de uma democracia representativa, precisa ser melhorado no Brasil, e quando eu digo que precisa ser melhorado, ele precisa ser melhorado no sentido de uma conscientização maior da representação, do próprio instituto da representação política. Nós temos no Brasil hoje um cenário que é desanimador de eleitores
totalmente descomprometidos na escolha dos seus representantes políticos, e aí nós vemos escândalos de compra de voto, enfim, de banalização desse processo de representação política. De todo modo, eu quero dizer que nós, embora tenhamos evoluído nesse sentido de consolidar uma democracia, eu quero dizer que a democracia não se constrói apenas no momento da escolha do legislador, mas no exercício do seu mandato, a participação popular efetiva. E aqui eu já faço a segunda crítica que eu trago aos instrumentos de soberania popular que a Constituição contempla, que estão ali no artigo 14, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Fiz uma crítica essa semana passada, agora em sala de aula, dizendo assim, vejam, nós temos hoje o princípio da soberania popular consolidado no texto da Constituição, né, seja lá no parágrafo único do artigo 1º, seja no artigo 14 da Constituição. Entretanto, se nós formos pensar bem, plebiscito popular e referendo, eles são autorizados e convocados, respectivamente, naquela perspectiva do inciso 15 do artigo 5º, inciso 15 do artigo 14 da Constituição. Ou seja, o povo tem voz, desde que o Congresso deixe. Porque se o Congresso não deixar, o povo não tem voz. Então, seria o próprio representante ditando as regras para o representado. Há uma inversão aqui do mandato de representação civil, aonde quem manda é efetivamente o representado e o representante fala pela sua vontade emprestada do seu representado. Muito bem. Esse não é, eu não vejo isso como, bom, claro, né, falando do terceiro elemento aí da soberania popular, nós temos a iniciativa legislativa popular. Porque nós temos hoje um público votante no Brasil de mais ou menos 1.200.000 habitantes. Para eu perseguir 1% desse eleitorado, são 1.200.000 assinaturas, distribuídas em 5 estados, sendo que em cada estado eu não posso ter um número inferior a 0,3% do eleitorado. Então, é claro que aqui há um problema de concepção. Por quê? Porque é muito difícil nós alcançarmos esse procedimento. Não bastasse a dificuldade, o Congresso Nacional também não está restrito a simplesmente se manifestar favoravelmente ou contra o projeto de iniciativa popular. Ele pode modificar o projeto. E aí a vontade popular direta fica comprometida. Então, eu vejo nesses 3 elementos de soberania popular, eu não gosto de usar uma palavra muito forte, porque isso, às vezes, pode ter um efeito negativo, mas eu diria que eles são 3 instrumentos que precisam ser bem melhorados, para dizer o mínimo, né? Talvez nós tivéssemos que ter uma outra perspectiva de participação popular. Eu, particularmente, defendi na minha dissertação de mestrado a possibilidade de proposta popular de emenda à Constituição. E esse procedimento no Brasil a gente desconhece ainda. De qualquer forma, por que eu faço essas observações com relação ao Poder Legislativo, né? O doutor Gustavo Frutti aqui com a gente, deputado federal, eu atualmente exercendo aí um cargo de vereador na Câmara de Vereadores, o que eu percebo? Que essa representação política traz uma consequência muito grave no exercício do mandato, que é transformar, não raro, pelo menos parte do parlamento, e eu me refiro aqui àquela parte que é a base de apoio do Poder Executivo, em órgão de chancela do Poder Executivo. E aí nós temos um problema gravíssimo, porque um processo democrático, um Estado democrático, ele não pode contar com os poderes da República como, abre aspas, uma ação entre amigos. Eu não posso legitimar, chancelar a vontade do soberano, e, no caso, o chefe do Poder Executivo, como se ele fosse o detentor absoluto dos poderes da República nas suas mãos. Então, a Constituição da República, ela traz, num texto claríssimo, que as principais funções do legislador hoje é legislar, evidentemente, a função institucional dele, mas fiscalizar os atos do Poder Executivo. Muito bem. E o que é que nós vemos da nossa realidade? Por isso eu faço aqui a minha homenagem à classificação de Carl Levenstein, mas enxergo na Constituição brasileira uma Constituição nominal, para dizer que nós não temos aqui uma perfeita sintonia
entre a realidade do país, no que se refere ao exercício dos poderes da República, e aqui especificamente o Poder Legislativo, quando nós observamos que isso é uma regra comum no Brasil, infelizmente é uma regra comum, e que está presente nas 3 esferas do nosso pacto federativo, ok? Eu gostaria também de me reportar uma segunda abordagem, mas eu já recebi a orientação aqui dos organizadores desse evento, e eu não vou me alongar, porque eu já tenho uma dificuldade de falar pouco, e se me deixarem aqui, eu vou tomar espaço, e eu vim aqui muito mais para ouvir as observações aqui pontuais e cirúrgicas feitas pela professora Tânia, e estou curioso para ouvir o meu amigo deputado Gustavo Frutti e o doutor Cássio Telles, um amigo querido que fiz durante a sua gestão da OAB, aliás, a quem eu rendo minha homenagem pela condução de um mandato absolutamente admirável à frente da OAB, né? O doutor Cássio vai, sem dúvida nenhuma, mudou como é que eu vou dizer, mudou para melhor, né, lógico, a relação da OAB com toda a nossa classe, com toda a sociedade, ok? Mas eu devolvo a palavra, agradeço e não vou me estender mais. Obrigado. Muito obrigada, professor Dalton. Deputado Gustavo, a palavra é sua. Vamos lá. Eu fico muito feliz de participar, agradeço imensamente o convite, agradeço a Eduarda, o Renan, toda a equipe do Diretório Acadêmico Clotário Portugal, um privilégio falar com os alunos da Unicuritiba, cumprimentando a professora Tânia e todo o nosso querido corpo docente da instituição, um privilégio estar com o presidente da nossa ordem, da nossa seccional da OAB, doutor Cássio Telles, e uma alegria reencontrar o Dalton, que é colega de turma, e aceitou o desafio de participar da vida política, eleitoral, e deve estar vivendo o choque entre quem tem uma consistente formação acadêmica e quem se dispõe a participar da brutalidade do jogo político, que tem efeito brutal na vida constitucional. É sobre isso um pouco que eu quero falar para vocês, dessa experiência no Congresso. Até eu fiz uma conta, preparando, é claro que eu não vou apresentar essa palestra que eu imaginava, a gente pode um dia voltar a conversar sobre isso, mas eu fiz um levantamento das 108 emendas à Constituição, eu participei em metade delas, em 54 eu tenho meu voto, não necessariamente favorável, mas em 54 emendas à Constituição eu participei. Mas eu inicio querendo apresentar 2 realidades para vocês, em especial para os alunos. É sempre uma alegria reencontrar os estudantes, e a minha vida política começou no centro acadêmico. Na Faculdade de Direito, eu acho que é a melhor escola que a gente pode ter, ainda tem um grau de pureza, de idealismo, de clareza com relação a alguns objetivos, mas, Eduardo, eu achei aqui, vocês vão dar risada, um boné do Diretório Acadêmico Clotário Portugal. Eu confesso, eu estou na casa da minha mãe aqui agora, e eu revirei os armários, porque eu tenho muitas coisas aqui, mas achei, eu lembrava que eu tinha, mas achei aqui uma raridade, que é o boné do Clotário Portugal. Não vou dizer a data, senão vocês vão falar muito mal de mim. E a outra, a Constituição brasileira, em 88, quando foi promulgada, ela tinha como presidente o Ulisses Guimarães. E as primeiras edições da Constituição, as primeiras 2.000 edições, continham um prefácio do Ulisses chamado A Constituição Coragem. Com base no artigo 5º da Constituição, eu não tive tempo de levantar isso, alguém entrou com a primeira ação popular, pós-promulgação da Constituição, alegando que isso feria o princípio da impessoalidade. E, portanto, a Justiça determinou que nenhuma mais Constituição fosse impressa com o prefácio do Ulisses Guimarães. Eu consegui uma das 2.000 Constituições e depois consegui uma dedicatória do Dr. Ulisses nessa Constituição, que eu guardo, claro, com carinho, já foi profundamente modificada, mas é para mostrar, assim, que procurei acompanhar esse período e quero falar um pouquinho dessa experiência no Congresso, na Prefeitura. É um tema apaixonante, tem várias visões a serem tratadas, mas tentar mesclar um pouco de doutrina com um pouco dessa formação.
acho que é uma falsa dicotomia entre a ideia técnica e política. Hoje, ao longo do tempo, posso afirmar que uma visão 100% técnica, aparentemente mais pura, ela não é neutra e muitas vezes ela não consegue construir um consenso ou não consegue construir um avanço. É por isso que eu aprendi a entender por que na Constituição tem tanta vírgula, ponto e vírgula, tanto e tantos incisos. É um processo rico de interpretação, é pendular. Às vezes há um retrocesso brutal, e temos exemplos recentes, e discussões acirradas, como a gente está vendo agora na questão do habeas corpus, com relação à prisão, lá, a liberação do André, do RAP, e nas questões como, por exemplo, da segunda instância, se aplica ou não a cláusula pétrea e se é ou não objeto de discussão de emenda constitucional. Mas a riqueza de ver também de não se entender só a concepção política como algo negativo. Porque nós estamos tratando, como bem ensina Bobbio, de direito e poder que compõem e são faces de uma mesma moeda. E nesses 32 anos, nós vivemos o primeiro período de estabilidade da história republicana. Nesses 32 anos, eu indicaria 8, 9 itens. O primeiro, a Constituição ela consolidou a transição de um regime autoritário para um regime democrático. Portanto, tem valor. Segundo, a nova Constituição ela promoveu a primeira eleição direta no Brasil, em 1989. Terceiro, ela sobreviveu, e os instrumentos dela sobreviveram não só à transição quando morreu Tancredo, esse modelo pré-88, mas em 90 e 91, com o impeachment do Collor, a Constituição deu a resposta para a transição, sem crise, que foi a posse do Itamar Franco e o primeiro impeachment de um país ocidental. Por sinal, o Brasil é o único que viveu 2 impeachments. Único. Quarto, ela proporcionou a eleição e a primeira reeleição de um presidente da República. E aqui não entra no mérito, não é nosso objeto de discussão, os presidentes e as eleições que nós vivemos no Brasil. Quinto, ela permitiu, se é possível pensar ideologicamente ainda, a transição no espectro ideológico mais à esquerda, que foi a eleição do Lula e a reeleição do presidente Lula. Sexto, a reeleição. Sétimo, a eleição e reeleição da Dilma. Por mais que se discuta, e é importante que se discuta a questão de gênero no Brasil, que é uma das promessas não cumpridas ainda da civilização e da nossa democracia, mas foi a eleição de uma mulher, passou pelo impeachment e a Constituição estabeleceu todo este rito, com toda a crise e com toda a carga e herança pesada que vivemos nesse momento do país. E nono, a eleição do presidente Bolsonaro, que é um capítulo à parte também na história brasileira. Mas nesse período, inicialmente a Constituição tinha 250 artigos. Ela passou por 108 emendas, mais as 6 emendas de revisão e as 2 de tratados. São mais de 1.500 projetos em tramitação de alteração da Constituição brasileira. Ou seja, se por um lado ela tem o objetivo de garantir uma harmonia, por outro estabeleceu uma competição que praticamente constitucionalizou-se a política ordinária no Brasil. Isso também por esse choque de disputa de poder e por falta de estabilidade também no processo decisório. Mal se define uma mudança constitucional, já se está pensando na próxima alteração e como isso vai se dar na frente. Isso reflete em todo o ordenamento. Exemplo, novamente, é o Código de Processo Penal, na famosa alteração do parágrafo do artigo 316, que estabeleceu que a cada 90 dias deve ser feita a ratificação de uma prisão preventiva. Ou seja, a gente não consegue estabilizar uma norma, a interpretação da norma, e já se busca uma alteração legislativa. Há um excesso. E muitas vezes, assim, as pessoas falam, puxa, mas o Congresso está fechado, não votou nada. Claro que tem um tom de ironia, mas às vezes eu falo, ainda bem. Porque é uma maneira de se medir o legislativo é pelo número de projetos aprovados. E, na verdade, a gente não consegue, muitas vezes, amadurecer determinados temas para poder estabelecer uma mudança no ordenamento e, principalmente, na Constituição. Não há país no mundo que tenha alterado numa democracia tanto a Constituição como altera o modelo brasileiro. Então, a gente fica no debate entre a estabilidade, que é importante, a gente trabalhar no médio e longo prazo,
Reparem, regras eleitorais, praticamente toda eleição a gente altera a regra eleitoral. Mas, por outro lado, ela criou um mecanismo, que é muito importante, de adaptabilidade. Ou seja, a humildade de entender que uma Constituição não é um modelo finito e que, portanto, ele tem que entender as dinâmicas do mundo. Exemplo disso, uma das últimas emendas que nós aprovamos, que é a matéria constitucional no Brasil, foi a alteração da data das eleições municipais, que será agora no dia 15 de novembro. Ou seja, há elementos que mostram pontos positivos dessas mudanças e há elementos que mostram a necessária visão crítica da forma como se estabelece esse modelo. Mas o Dalton tocou um item que mostra muito uma avaliação do que virou a vida política e o modelo legislativo. Os municípios e estados perceberam que não é prioritário mandar senador e deputado que tenha defesa de pautas nacionais, que trabalhem em temas da agenda nacional. Mas é importante ter deputado e senador que consiga recurso, canalizar recurso para investimento no seu estado e no seu município. É por isso que dá esse escândalo, como deu agora com o senador Chico Rodrigues, em Roraima, e outros tantos que não apareceram, mas que seguramente virão a público. Porque ainda há uma falta de clareza. Qual o verdadeiro papel do legislativo e, principalmente, o custo de uma eleição. E a gente está vendo isso nas eleições municipais e Curitiba não é exceção. O governo, diante dessa realidade, o que faz? Como tem um custo negociar com o Congresso, eu me refiro a um custo no bom sentido, hein? Eu não estou me referindo a Lava Jato ou custo dessa natureza. O governo, e hoje foi uma prova, mais uma vez a Câmara não votou nada, porque há uma obstrução, e a obstrução se dá na base do governo, por um conflito já na sucessão da Câmara, por um conflito na gestão da Comissão de Orçamento. Nós poderemos ter, pelo primeiro ano, uma comissão mista de orçamento não instalada. É inédito isso. Talvez seja a primeira vez na história constitucional recente do Brasil, na história republicana. Não há acordo. Então, o que o governo faz? Começa a usar a medida provisória. A medida provisória é um instrumento necessário. Eu, como prefeito, sei que tem dias, momentos, que é necessário tomar uma decisão, e não é que não queira, não dá muito tempo de fazer uma ampla consulta. É uma equação da engenharia constitucional. Quanto mais gente envolvida, o risco de erro é menor. Mas quanto mais gente envolvida, o tempo de decisão é maior. E tem certas horas que o governo tem que agir. Mas o que aconteceu nesse período de medidas provisórias? Eu até levantei, é claro que os dados, eu não sei as medidas que foram publicadas, as últimas, mas em 2019, o Congresso apreciou 25 medidas, 11 transformadas em lei, ou seja, algumas perdendo a validade, e está se tornando comum a forma como se naturaliza um instrumento como esse. O governo edita, espera a reação, cumpre o objetivo dela, ela perde a validade a partir de então, mas ela cumpriu com o seu objetivo. Quer ver um exemplo real? A medida provisória do auxílio emergencial de R$300. Vai perder validade, mas ela vai cumprir o seu objetivo até o final do ano. Em 2020, foram 48 medidas provisórias apreciadas. É claro que algumas são do ano anterior. Menos da metade transformada em lei. Ou seja, algumas foram negadas, rejeitadas, perdendo a eficácia, e muitas delas foram vetadas. Mas o fato é, boa parte da agenda do Congresso é medida provisória. Isso mostra que há algum problema nesta relação. E não foi por falta de alteração na Constituição dos critérios para edição de medida provisória. E, por fim, nessa primeira intervenção, que acabou sendo longa, eu vou destacar aqui 3 fenômenos que eu presenciei nesse período, inclusive com o prefeito. O primeiro é a judicialização, para o bem e para o mal. Mas no Brasil, assim, a gente torce para ministro do Supremo. Tem o ministro amigo e o ministro inimigo. Quando vota de um jeito, esse ministro xinga-se como a gente vê hoje, é muito fácil. Quando vota de outro jeito, esse ministro é ponta firme. Ou seja, o Supremo tem que ser preservado. E, de alguma maneira, ele está virando um pequeno parlamento. Porque o Brasil é um dos poucos países que os ministros do Supremo dão tanta opinião. O que é bom, ajuda a democratizar e tentar entender, apesar da linguagem jurídica, o que é uma Constituição, mas, por outro lado, gera um grau de exposição que o eixo de contraponto executivo, reparem,
sai do legislativo e vai para o judiciário. Tem alguma coisa errada nesse modelo. O judiciário não é para cumprir esse papel. O judiciário é para o papel da estabilidade. É por isso que é vitalício o mandato. E é por isso que o mandato de um parlamentar, de um político, não é vitalício. A cada 4 anos, 2 anos, tem algum tipo de eleição. Então, essa judicialização, ela leva a um confronto sem fim. Na prefeitura, nós respondemos mais de 10 mil ofícios dos órgãos de controle. Felizmente, eu falo isso aqui, não é nenhum falso moralismo fajuto, não é isso, mas saí sem nenhuma ação de improbidade administrativa. Mas era comum, toda semana, uma liminar para vaga de creche ou medicamento. É claro que isto é louvável, legítimo e é compreensível. É o papel do Ministério Público, é o papel da Defensoria, é o papel do Judiciário. Mas como é que faz quando não casa com orçamento? Eu não estou me referindo a medidas judiciais, iniciativas por desvio de conduta. Por favor, são questões diferentes. Eu estou me referindo à eficiência e ao livre-arbítrio ou à discricionalidade do gestor público com relação às decisões com orçamento. E, nesse período, o que a gente viu? Decisões do Supremo sobre temas referentes a, na regra de constitucional, eleitoral, fidelidade partidária, cláusula de barreira, alianças, mas temas como o uso de algemas, a questão da lei de imprensa, a questão de criação e fusão de municípios, a criminalização da homofobia e da transfobia, o aborto de anencéfalos, a união homoafetiva, a questão da biotecnologia. Então a gente pode fazer uma relação de medidas boas, até porque o Supremo acabou decidindo pela ausência do Legislativo, mas também medidas que ficam no limite entre o papel do Executivo e do Legislativo e uma iniciativa por parte do Judiciário. A outra questão é a imprevisibilidade. Apesar da gente não viver um momento de ruptura, mas reparem que a gente está discutindo temas que já deveriam estar resolvidos sob o aspecto constitucional. Exemplo, a segunda instância. Eu lembro que o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, ao final do julgamento, de um dos julgamentos de um habeas corpus com relação à prisão em segunda instância, ele falou, essa decisão suprema, nesse caso, ela tem efeito vinculante, mas o Congresso pode mudar por emenda constitucional. Então, agora a gente está numa discussão, vocês estão acompanhando, o Congresso vai votar, a PEC, está pronta, não é só para matéria criminal, será para tudo, matéria fiscal, matéria trabalhista, decisão em segunda instância vai ter efeito de execução. E, necessariamente, se o Congresso aprovar, eu já estou vendo alguém questionando o Supremo se isso é ou não uma cláusula pétrea. Ou seja, um debate que, se tem uma origem que mobiliza, e com razão, que é um cenário de impunidade, isto gera na sociedade uma sensação muito ruim, mas, por outro lado, às vezes a gente age com o objetivo de resolver uma situação, e aí o risco do chamado casuísmo, não dá uma solução que seja definitiva. Mas o Congresso vai votar e seguramente vai aprovar essa alteração. E, por essa falta de tradição nossa, apesar de não vivermos um risco de ruptura, nós temos essa permanente crise de estabilidade institucional. Quer ver um exemplo hoje, que está passando batido? O Senado está fazendo a sabatina do indicado do governo para a vaga do Tribunal de Contas da União. Não abriu vaga. Ela provavelmente será aberta em dezembro. Mas vejam como é o Brasil. Antes do término do mandato do ministro do Tribunal de Contas da União, porque ele vai cair na compulsória, o presidente já manda e o Senado já monta a comissão e já faz a sabatina. É só no Brasil. Isso é naturalizado. Isso aconteceu hoje. Ao mesmo tempo que já está sendo feita a sabatina do novo indicado, o doutor Cássio, para a vaga, até coincidência, o Cássio com K, ainda teremos um Cássio com C no Supremo, mas o Cássio com K para a vaga do Supremo Tribunal Federal. E o terceiro ponto é a criminalização. A gente vai chegar num ponto, eu escrevi um artigo ontem, que é a democracia sem representantes. A gente parte da ideia que todo mundo é ladrão, que quem está na política está com desvio de conduta, que a ficha limpa não pega todo mundo, que a imunidade é para proteger malandro, e não por ser um princípio constitucional. Isso está gerando a ideia generalizada de que a política virou uma atividade criminal. Isso está afastando uma geração nova de participar. Eu vejo muita gente mobilizada por causas,
mas que foge da vida partidária. Isso faz com que o processo político fique muito caro, é cada vez mais caro. Não estou falando de desvio, é caro. E quem participa da eleição, como o Dalton, eu chego às vezes a chamar, é uma coragem, porque abre mão de uma atividade acadêmica exemplar, mas se dispõe a entrar nesse mundo com os riscos, e a gente corre o risco de sempre estar no limite do que está sendo feito. Mas, enfim, o fundamental é confiança. Nós temos um modelo que avança, há muito mais transparência, mas eu reitero, é falso imaginar que é o técnico contra o político, que um tem prevalência sobre o outro, mas é importante o permanente questionamento e a confiança, que nós vamos estabilizando instituições no Brasil, que de alguma maneira, com todas as crises que a gente viveu, talvez poucos países viveram as crises que o Brasil viveu numa democracia, em 32 anos, a Constituição, mesmo que muitas vezes maltratada, ela permitiu instrumentos para que a gente consiga avançar. Então, essa mensagem de confiança, principalmente para os nossos estudantes de direito. Deputado, muito obrigada pela sua intervenção. Eu destaco aqui mais uma vez essa oportunidade única de nós termos representantes atuais no Poder Legislativo, mas o deputado Gustavo, que já foi do Poder Executivo, então essa oportunidade de nos contar um pouco também desse bastidor dos poderes eleitos, isso, sem dúvida, é muito rico para os nossos estudantes. Doutor Cássio, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, professora Tânia. Agradeço a concessão da palavra, saúdo a senhora e, na sua pessoa, cumprimento todo o corpo docente da Unicuritiba. É uma honra muito grande para nós estarmos aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, participando deste congresso que é realizado pelo Diretório Acadêmico Clotário Portugal. Quero aqui aproveitar também para saudar a presidente do diretório, Ana França, saudar a Eduarda Pelentier, que está aqui nos recepcionando também na sala, secretária de Educação. Quero, evidentemente, que cumprimentar aqui também meu filho, que é o responsável por eu estar aqui, que me fez o convite, o Renan, que também integra o diretório acadêmico na condição de diretor cultural. Cumprimento todos os demais diretores e diretoras do Diretório Acadêmico Clotário Portugal. Quero aqui também, de maneira muito alegre, muito feliz, saudar o deputado federal Gustavo Fruit, pessoa com quem nós convivemos rotineiramente, trocamos ideias com frequência. O deputado tem nos ajudado também nas causas da advocacia lá no Congresso Nacional, e para nós é um orgulho muito grande contar com o Gustavo, inscrito também nas fileiras aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado do Paraná. É um deputado que honra a advocacia, honra o seu mandato também, honra os votos que foram depositados pelos eleitores, porque é um exemplo de parlamentar, é um exemplo de parlamentar honesto, transparente, claro, muito objetivo, muito simples também, e sempre disposto a ouvir todos os reclamos e os anseios da população. Afinal de contas, é assim que se exerce um mandato parlamentar, sempre procurando se identificar com aquilo que vem da base popular, que é o anseio do nosso povo brasileiro. De igual forma, eu saúdo aqui o Dalton Borba, professor também da Faculdade da Unicuritiba e parlamentar municipal também, que faz um trabalho muito importante na Câmara dos Vereadores, com seu conhecimento. Dia desses que recebi o Dalton lá na Ordem, nós estamos exatamente falando do processo legislativo e como é importante, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também, a questão do exame
da constitucionalidade das leis ainda no parlamento, né? Talvez isso seja algo que nós estamos necessitando aprimorar mais, e certamente se tivéssemos esse cuidado, nós não teríamos, talvez, tantas demandas no Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade das nossas normas, né? Saúdo também aqui todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nesse congresso. Quero cumprimentar todos os alunos também, dizer que nós estamos também ansiosos aqui na Ordem para que o exame de ordem aconteça efetivamente agora em dezembro, né? Tem muita gente que está aguardando para fazer a segunda fase. Tudo indica, e as confirmações que temos de que vai acontecer mesmo o exame tal qual está agendado, que não teremos adiamento, né? E eu espero rever, então, esses novos colegas em breve aqui nos nossos compromissos, que já começarão também a serem feitos em turmas menores na forma presencial. Esse sempre é um momento que nós gostamos de fazer a solenidade, receber os novos colegas na nossa casa, e em breve acredito que conseguiremos já reiniciar os compromissos presenciais. Bom, eu vou falar aqui também muito rapidamente, foi me destinado 20 minutos para fazer aqui esta fala, mas eu quero, tal qual me foi solicitado, estabelecer aqui uma visão de advogado, né? Eu continuo advogando, eu estou hoje aqui no meu escritório em Pato Branco, fazendo as minhas petições. Amanhã me desloco cedinho para Curitiba, vou sair 5h30 aqui de Pato Branco, para as 10h30, quero estar aí já cumprindo minhas agendas, e fico a semana restante aí. Mas trabalho, continuo ainda tendo a minha atividade de advogado, frequentando as audiências, que agora são virtuais, né? Peticionando, cumprindo os prazos e aplicando o direito tal qual ele está estabelecido. E por isso, a visão que trarei aqui é a visão de um advogado que trabalha especialmente no contencioso. Sou advogado que labuta muito ainda na área judicial, né, e que utiliza a Constituição, e vou dizer como que vejo a utilidade dessa nossa Constituição no nosso dia a dia enquanto advogados. Bem, eu quero começar essa fala relembrando um pouquinho a minha fase acadêmica. Eu também sou oriundo da Faculdade de Direito de Curitiba, entrei na faculdade em 1982, julho de 1982, e saí em julho de 1987. Eu fiz o curso de Economia na mesma época na Federal, também entrei em 1982, até estudei com a irmã do Gustavo, a Eleonora, que também formada lá em Ciências Econômicas pela Universidade Federal, né? Mas eu sou da época, portanto, assim como o Gustavo e o Dalton, que nós estudávamos a Constituição de 1967, ou a Emenda Constitucional de 1969. Né? Essa era a Constituição que nós aprendíamos nos bancos escolares. E eu lembro bem, e o Dalton e o Gustavo vão ser testemunhas do que eu vou falar também, que nós estudávamos a disciplina de Direito Constitucional, mas era uma disciplina que nós não dávamos tanto valor. A gente dava valor para direito civil, direito penal, direito comercial, né? E quando chegava a aula de direito constitucional, era aquela história. A gente não... Era mais assim, quase que para preencher tabela. Não tinha muita atenção para essa disciplina. Por quê? Porque nós não víamos o direito constitucional acontecer. Não fazia parte da realidade do país naquela época, né? Embora já vivêssemos os primeiros ares da redemocratização, mas tudo o que se queria era uma nova Constituição. Se achava que aquela que nós tínhamos, que era a Emenda Constitucional número 1, na verdade, de 69, não servia para nada, né? E, portanto, nós não dávamos tanta atenção. E eu recordo muito bem, professora Tânia, em 1987, no começo do ano, a Faculdade de Direito de Curitiba, ela organizou uma viagem para os formandos, para conhecerem a capital da República, muitos não conheciam, e visitar os tribunais. E, coincidentemente, naquela época, nós estávamos vivendo o auge da Assembleia Nacional Constituinte. Estávamos ali já nos trabalhos, nas comissões,
elas já funcionando plenamente, né? E lá fomos nós, né? Foram 3 ônibus, são os de ônibus, né? Para Brasília, para conhecer os tribunais superiores e conhecer também ali os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E eu confesso que quando cheguei lá, eu fiquei maravilhado no Congresso Nacional, realmente, com toda aquela atividade parlamentar. A gente entrava nas comissões e eram discussões, assim, bonitas de se ver, eram realmente, assim, discussões aprofundadas, né? Lembro muito bem que o senador Nelson Carneiro ainda era senador, né? E fazia discursos, assim, fantásticos, né? Nós até visitamos uma das comissões que se discutia o direito de família, e lá estava ele tratando até da questão do divórcio, que não era uma questão ainda muito aceita no país, os costumes ainda não eram tão avançados no sentido de aceitar isso, né? E acompanhamos aqueles trabalhos, e depois saí da faculdade em julho de 87, e em outubro de 88 vem a Constituição. Né? Então, eu começo a minha vida, assim como o Gustavo começou e o Dalton também começou, nós começamos com uma Constituição que nós acompanhamos a elaboração dela, mas que nós nunca estudamos. Nós nunca a havíamos estudado, né? Mas a diferença que eu percebo de lá para cá, né, do que nós tínhamos na época que estudávamos, à luz daquela Constituição de 67, Emenda Constitucional de 69, e depois a Constituição de 88, isso me parece, assim, algo que é uma realidade muito positiva, que nós temos todos nós, operadores do direito, que comemorar. Eu percebi que depois de 88, realmente as atenções para a Constituição mudaram. E, inclusive, mudou a forma de nós aplicarmos o direito, interpretarmos o direito e elaborarmos as legislações. Se não vejamos, depois de 1988, surge um elenco de leis ordinárias que vem refundar todo, eu diria, o Pacto Social brasileiro. Nós temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o novo Código Civil, que é um código sintonizado com a Constituição, né? Mais recentemente ainda veio o Código de Processo Civil, que também procura fazer uma releitura, inclusive, da parte processual constitucional, incorporando todos os princípios que a Constituição preconiza nessa área, e, portanto, nós, depois de 88, tivemos um conjunto normativo que está muito afinado com a Constituição. A gente vê, inclusive na esfera pública, né, a questão da lei de transparência, acesso à informação, a lei da proteção aos usuários de serviços públicos, que é também algo que está lá na nossa Constituição. A gente vê a lei de improbidade administrativa, a gente vê também uma preocupação com o princípio da transparência, da publicidade na administração pública, e aí vem as próprias leis aí do combate à corrupção na gestão pública, a lei de combate às organizações criminosas. Então, eu acho que nós realmente tivemos um momento, desde 88 para cá, muito feliz, de uma nova organização legislativa, uma organização muito sintonizada com os princípios da nossa Constituição. E aqui eu quero também louvar a Assembleia Nacional Constituinte, e é bom que se diga sempre, Gustavo, você lembrou muito bem, tivemos um presidente da Assembleia Nacional Constituinte que era advogado, Ulisses Guimarães era advogado, o relator geral da Assembleia Nacional Constituinte era Bernardo Cabral, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, era senador, né? Eu recordo que uma vez fiz até um levantamento, dos 81 senadores, 34 senadores constituintes eram advogados, eram profissionais, eram do direito, eram da luta do direito. Parlamentares, deputados também, seguramente mais de uma centena eram advogados também, né? Então, nós tivemos uma Constituição que foi, assim, escrita também sob a orientação, sob o pensamento de juristas, né? E tivemos juristas também que assessoraram muito o anteprojeto da nossa Constituição, e eu tenho a certeza de que esta Constituição
ela saiu muito bem, saiu muito bem. Apesar das 108 emendas aqui que o Gustavo já mencionou, que foram apresentadas, que já mudaram algumas coisas da nossa Constituição, apesar dessas 108 emendas, eu quero crer que nós temos algo que é muito significativo. Nós temos um artigo 5º, que para mim para nós certamente, né, é o principal artigo da Constituição. Não tem nenhum outro que seja tão importante, tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto ali que tem as suas relevâncias, né, mas nenhum outro é tão importante para nós, advogados, quanto é o artigo 5º. E, olhando o artigo 5º, a gente percebe que ele só sofreu uma alteração. Só houve uma emenda no artigo 5º, né? Até porque ali estão cláusulas pétreas, né? E que foi uma emenda que acrescentou uma outra garantia fundamental, que é a garantia da razoável duração do processo. Mais uma garantia em favor do povo brasileiro, que veio na emenda constitucional 45 de 2004. Mas é importante a gente verificar que aquilo está realmente há 32 anos vigorando e produzindo os seus efeitos. Então, isso eu acho que é algo que nós temos que comemorar muito. E nós, advogados, temos um compromisso de preservar intacto este artigo 5º e, mais do que isso, dar efetividade ao artigo 5º para que ele efetivamente seja respeitado, uma vez que ali estão as garantias para o povo, são as garantias que asseguram a cidadania, né? Dignidade, todas as liberdades, né? Tudo está ali previamente estabelecido, bem estabelecido, né? E representa uma proteção contra o arbítrio. O artigo 5º é o nosso escudo contra as decisões arbitrárias e também o nosso escudo contra qualquer iniciativa que objetive aniquilar com o regime democrático no nosso país. E eu vejo que nós, advogados, aprendemos muito a trabalhar com o artigo 5º. E por isso que eu faço esse paralelo entre aquilo que eu aprendi nos bancos escolares e aquilo que eu passei a aplicar como advogado. Eu, como advogado, passei a ser um advogado voltado para o direito constitucional. E hoje, todas as nossas peças, as nossas petições, invariavelmente, nós, de alguma forma, invocamos a Constituição. Nós fazemos uma análise que passa pelas questões constitucionais. E isso é muito positivo, porque nós aprendemos aquilo que é algo que seria até natural, seria muito razoável, muito simples de entender, mas que nós não aplicávamos, que é interpretar o direito infraconstitucional a partir daquilo que diz a nossa Constituição. Então, eu acho que hoje os advogados trabalham dessa maneira e o judiciário também faz a interpretação da legislação aplicando rotineiramente a Constituição, as cláusulas, as garantias fundamentais, os princípios constitucionais e assim por diante. Então, destaco aqui uma legislação infraconstitucional pós-1988, que é harmônica com o que diz a nossa Constituição, né? Isso é muito bom, aplicando efetivamente os princípios constitucionais, e uma atuação dos operadores do direito, advogados, os juízes, os promotores, né, os agentes processuais, fundamentalmente, olhando sempre para a nossa Constituição e dando a efetividade a ela. O que eu acho que nós enfrentamos nesse momento, né, e essa é uma característica que já vem de alguns anos, ainda nós não conseguimos superá-la, né, embora eu aqui enalteça que a Constituição, apesar dos solavancos, ela vai aguentando, ela sustenta a democracia, ela é firme, né, ela suporta os ataques, o que é sinal de que ela é uma boa Constituição, né, mas nós enfrentamos ainda um descompasso entre os poderes, né, e aí nós estamos aqui frente a um deputado federal, frente a um vereador, que são autoridades que ajudam a elaborar as leis no nosso país, né? E, infelizmente, nós ainda temos nesse campo
dificuldades, porque é frequente, né, e eu acho que até que é exagerado o número de ações, de demandas que questionam diplomas legislativos intraconstitucionais no Supremo Tribunal Federal. E aí surgem as distorções. Liminar de um ministro suspendendo a eficácia de uma lei que foi votada, que foi aprovada no parlamento, né? É uma interpretação que, às vezes, vem contra aquilo que diz a lei, e aqui cito especificamente, e tenho tranquilidade para fazer, porque a nossa instituição, a OAB, foi ao Supremo Tribunal Federal defender o princípio da inocência, e nós o fizemos porque nós entendemos que aquilo que está escrito na Constituição é muito claro, né? Até que haja o trânsito em julgado, a pessoa presume-se inocente. É assim que foi escrita a nossa Constituição, e nós não podemos ter uma interpretação diferente dessa, né? Então, que se altere a Constituição, se for o caso, para, então, estabelecer um outro tipo de regramento. Mas, enquanto não se alterar, nós temos que ficar com a segurança jurídica, né? E esse desencontro, ele acaba trazendo insegurança. É aí que eu queria chegar. É a insegurança jurídica, né? Que nós não podemos realmente ter. Não é possível que um poder interfira no outro, que um poder desfaça o que o outro fez. E aí eu chego também, Dalton, naquilo que conversamos lá na ordem, na sua visita. Também na elaboração das leis, nós temos que cuidar muito lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para que o trabalho que é feito lá, que nem todos os parlamentares têm um conhecimento do direito, mas que o trabalho da CCJ evite legislações inconstitucionais. E, infelizmente, elas existem. Infelizmente, elas existem. Então, eu acho que nós precisamos ainda nos encontrar um pouquinho mais, harmonizar mais essa atuação entre os poderes, que são independentes, mas entre si também tem uma interdependência, para que nós possamos trazer segurança jurídica na aplicação da lei. Eu finalmente aqui, sei que o tempo já está esgotado, eu finalmente deixo aqui, como dirigente de ordem, como advogado, né, mais uma vez, o recado a todos aqueles que forem se dedicar à aplicação do direito, seja como juiz, promotor ou advogado. Gente, nós temos que proteger a nossa Constituição, exigir a aplicação, nós temos que protestar contra qualquer desrespeito a essa Constituição, e aí a Ordem dos Advogados do Brasil é protagonista através das várias ações diretas de inconstitucionalidade, ou como amicus curiae, quando atua no Supremo Tribunal Federal, e por isso que todos nós advogados, quem será advogado amanhã vai passar por essa experiência. Gustavo, Dalton, Tânia, eu aqui já passamos, né? Nós juramos, quando nós vamos fazer o nosso compromisso, nós juramos defender a Constituição. Esse é um compromisso que nós carregamos por toda a nossa vida profissional. Obrigado pelo convite e foi um prazer estar com vocês aqui nesta tarde. Eu acho que a internet da professora Tânia... Para mim está congelada aqui a imagem também. Eu acredito que ela tenha caído, talvez. Deixa eu verificar aqui só um minuto, por gentileza. Esse é um problema, um dos problemas da tecnologia, né? A gente fica meio refém. Tá ali, a Tânia entrou de novo. Mil perdões. Precisei fazer uma conexão, um reingresso aqui em paralelo, porque fui abandonada pelo meu Wi-Fi. Ainda bem que temos sempre uma alternativa. Doutor Cássio, ainda consegui ouvir o senhor até as suas observações finais, travou já na sua conclusão. Antes de dirigir ali as perguntas que foram encaminhadas, eu gostaria só de fazer alinhava aí entre essas
falas todas, essas contribuições todas dos nossos convidados. É muito interessante quando o Dr. Cássio menciona ali, né, que os três se formaram ainda sob a égide da emenda número 1, não estudaram a Constituição de 88 e depois se viram iniciando a sua atividade profissional à luz desse novo marco. E aí esse fenômeno ao qual o Dr. Cássio aludiu, de uma verdadeira nova conformação do Pacto Brasileiro, a partir de tudo que estava posto nessa Constituição. E eu me lembro, nesses momentos, tem uma frase, uma pergunta do professor Menelik de Carvalho Neto, que ele sempre faz no início das suas falas, provocando, né, a audiência, que é perguntar, afinal, o que a Constituição constitui? O que é esse documento? Por quê? De fato, talvez até as ordens constitucionais anteriores, o papel da Constituição era um papel muito pequeno, né, na nossa história jurídica, porque as preocupações estavam lá no campo do direito civil, estavam lá no campo do direito penal, e a nossa Constituição é um marco que desenha uma outra baliza, que desenha uma baliza para nós nos reinventarmos. E eu sempre penso, nesse momento, no primeiro objetivo fundamental que está consagrado lá no artigo 3º, inciso 1º, que é o propósito de nos construirmos como uma sociedade justa, livre e solidária. Então, a partir disso, dá para ver aí com um encantamento, né, pensarmos nessa atividade legislativa infraconstitucional toda surgindo para dar suporte, para fazer esse objetivo se realizar. Então, pensar, de fato, em Estatuto da Criança e do Adolescente, pensar em Estatuto do Idoso, como o senhor disse, a constitucionalização do direito civil, que nos obrigou, né, a abrirmos mão de uma série de certezas que nós tínhamos até ali, e uma mudança muito significativa, e o papel aí do Poder Judiciário, que também foi importantíssimo. Eu tenho lá algumas reservas, algumas observações que o ministro Barroso costuma fazer, né, no sentido de dizer assim que o Supremo ele teria assim um papel de empurrar a sociedade para frente. Não sei se eu concordo muito com isso, né? Eu queria até ouvir de vocês também isso, porque a pergunta que muitas vezes surge é essa: afinal, o que é a nossa sociedade, né? Como é que nós nos enxergamos? O que essa Constituição faz? Me preocupa sobremaneira algumas observações que vêm de ministros. O ministro Eros Grau teve uma que eu considero assim emblemática, né? Um julgamento quando ele disse que a Constituição é o que nós, ministros do Supremo, diz que ela é. Então, o deputado Gustavo tinha feito essa observação, né? Quando o ministro do Supremo decide de uma maneira que me agrada, e ele está do lado da Constituição. Quando não me agrada, ele está do lado dos bandidos. Eu sempre faço esse exercício e compartilho isso com os meus alunos, né? Que é um exercício de tentarmos ser técnicos diante dos julgamentos. Eu diria um pouco assim: quando eu gosto da decisão que vem daquele ministro, eu talvez não me preocupe tanto em procurar conhecer o fundamento, o suporte, será que ela tem um embasamento sólido, né? Agora, quando eu não gosto, eu já estou lá com a caneta na mão para procurar os pontos frágeis, para apontá-los, para construir a minha crítica. Tem uma pergunta que eu achei, assim, ótima, porque ela pega muito aí do que a gente está discutindo e um pouco também do que eu estava pensando antes de vir para essa fala. O nosso aluno não está identificado, depois se a Duda puder apontar o nome, ele disse o seguinte: como vocês entendem que o fato da indicação dos ministros do STF, diretor da Polícia Federal, Procurador-Geral da República, isso ser de competência do presidente da República, chefe do Executivo, afeta a independência dos três poderes, já que é competência desses órgãos, além de outras atividades, investigar e julgar as ações do Poder Executivo. Então, eu pensava aqui um pouco nessa questão até da vitaliciedade dos nossos ministros do Supremo. Claro que existe uma justificativa forte para isso, deles não terem uma investidura
eletiva, exatamente para poderem se blindar e ficarem ocupados ali da guarda da Constituição e não em uma renovação da confiança dos eleitores, né, em lhes entregar um novo mandato. Isso é compreensível, mas em que medida isso também não gera uma certa acomodação por parte deles? Muitas cortes constitucionais pelo mundo têm mandatos definidos, 9 anos, 12 anos, com ou sem possibilidade de recondução. Mas, enfim, focando nessa questão dos freios e contrapesos mesmo, né? Se nós pensarmos que ali nós temos uma atuação de 3 poderes, porque quando nós pensamos no 5º Constitucional, vem a lista sextupla pela OAB ou pelo Ministério Público, mas depois é a participação do tribunal e acaba com o Poder Executivo na nomeação dos desembargadores. Quando nós pensamos em STF, Senado sabatinando e uma indicação do presidente da República, Procurador-Geral da República também. Então, como é que vocês veem essas questões? Isso compromete a independência dessas instituições, da sua atuação? Palavra aberta, não foi dirigida a ninguém, então fiquem à vontade para quem quiser comentar, e a pergunta foi do Paulo Roberto. Eu posso falar, posso começar. Esse é um tema que, para mim, é um tema muito atual, professora Tânia, porque a semana passada, aqui na OAB, eu instituí uma comissão composta por conselheiras e conselheiros para tratar de estudos aí sobre reformas necessárias no Poder Judiciário. E uma das provocações que eu fiz à comissão é exatamente essa, de que nós reflitamos, não apenas pela indicação agora de um ministro, né, mas para que isso sirva até de uma reflexão, já que estamos, inclusive, falando agora no Congresso Nacional sobre a reforma administrativa, e quem sabe nós possamos até avançar em algumas reformas aí também no Poder Judiciário, que me parecem necessárias para aprimorá-lo, né? Mas uma das questões é essa, a questão da nomeação dos ministros. Eu ainda não tenho uma convicção, uma opinião final, mas quer me parecer que o sistema ele foi idealizado, né, para ter um contrapeso, né, freio e contrafreio, né, por conta de que a indicação para o Supremo, ela parte do presidente da República, mas ela precisa passar no Senado, né. O grande problema é aquilo que o Gustavo falou agora, né, é como as coisas acontecem lá no Senado, né. Eu acho que o único que foi sabatinado realmente foi o ministro Fachin, né, porque esse passou por quase 10 horas de sabatina. 13 horas. 13 horas de sabatina, né? Então, ele teve que responder exaustivamente e convencer os senadores de que realmente ele tinha, como nós todos já sabíamos que tinha, né, as condições de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas hoje a gente está vendo já uma indicação que está ocorrendo aí, que já vem sendo noticiária, de que vai passar, já se sabe até os votos, quem vai votar, como que vai votar, e acaba quase que sendo uma homologação. Então, o sistema idealizado parecia bom, né, ou ele parece bom, mas a prática não é aquela prática. E aí tem todo um problema, o Gustavo sabe perfeitamente disso, porque convive lá no Congresso Nacional. É o constrangimento de quem precisa pedir o voto, né? Precisa passar no gabinete. Isso realmente é constrangedor demais, né? Isso fica assim, os apoios que tem que pegar, que tem que buscar, né? É uma coisa que realmente desvirtua. Então, eu acho que nós precisamos refletir. O problema também é que quando você tem mandato, você começa a arriscar a segurança jurídica, né? Porque eu participo de um colegiado aqui já há muito tempo, que é a OAB, que se renova, a cada 3 anos nós mudamos, né? E é muito comum, dentro da OAB, isso acontece no Conselho Federal, quando eu fui conselheiro federal eu vi também,
vem um mandato novo com novas pessoas e tudo aquilo que já tinha sido decidido, as pessoas começam a pensar diferente. Não, mas veja, nós temos que refletir, porque não era bem assim, porque... E o problema, quando você começa a trabalhar com a Constituição, né, é a insegurança, né? Porque o Supremo, quando ele tem essa formação vitalícia, ele tem mais segurança nas suas decisões. É mais difícil mudar uma posição tomada pelo colegiado, né? Então, eu acho que nós podemos perder na questão de mandato com a segurança jurídica. Mas eu acho que nós precisamos rever essa forma de escolha pelo presidente. Temos que encontrar outra. Aí eu concordo. Eu quero lembrar, doutor Cássio, nessa sua fala, que o fato do cargo de ministro do Supremo ser um cargo vitalício, e nós, de alguma forma, conectarmos essa ideia com a segurança jurídica, me parece que esse é um argumento que nós precisamos efetivamente refletir sobre ele. Porque só sobre o princípio da presunção de inocência, o Supremo mudou de ideia 3 vezes e acho que em 6 anos. Então, era uma corte que não teve grandes mudanças, acho que nesse período mudou 2 ministros, talvez 2, talvez 3, eu não, minha cabeça não faz muito bem essa conta, minha memória não me permite, mas o fato é que nós temos a instituição do Supremo mudando de ideia para um tema que a Constituição é claríssima. Como nós tivemos também uma manifestação, uma decisão do Supremo Tribunal Federal durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando, a pedido de um senador, o julgamento foi fracionado para deliberar primeiro sobre o impeachment, depois sobre a inelegibilidade. Quando a Constituição também tem um texto claríssimo. Então, independentemente de uma análise política, de uma análise ideológica, e aí vem a minha observação com relação, eu sou um pouco mais, ousado e pretensioso, me permitam aqui a minha franqueza, mas eu sou um pouco mais descuidado que o doutor Cássio, meu amigo querido, para dizer que eu tenho muitas críticas ao sistema de composição do Supremo pela indicação do presidente da República. Porque quero acreditar que uma carreira técnica exige uma escolha técnica. Eu tenho até hoje, defendo isso em sala de aula, porque não há participação da academia nesse processo, nem que seja de uma das fases iniciais, da academia, da Ordem dos Advogados, do Ministério Público e da própria magistratura, mas notadamente da academia. Nós temos aí o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Barroso, que vieram da academia, como veio o ex-ministro Eros Grau, que foi um dos grandes constitucionalistas que nós produzimos, né? Eu tenho para mim que hoje uma das maiores lições de hermenêutica constitucional que nós temos no nosso país vem do ministro Eros Grau, né? Então, eu tenho um cuidado muito grande com isso, porque eu tenho para mim que um cargo que será exercido na mais alta corte jurisdicional desse país, ele tem que ser um cargo técnico, tem que ter um preparo, né? É preciso que nós tenhamos um critério um pouco mais refinado dessa escolha, e não a mera indicação política, porque o grande problema que nós podemos sofrer com isso como o doutor Cássio destacou muito bem aqui, e o deputado Gustavo também trouxe essa questão, foi exatamente a escolha, o julgamento que nós tivemos agora, recentissimamente, onde o ministro concede uma liminar, vai mandar soltar um traficante, e aí joga isso no plenário, o plenário massacra esse julgamento por 9-1, se não me engano, foi o placar, para dizer que não, tem que recolher de volta. Sr. Dalton, posso lhe cortar um pouquinho, que eu queria terminar também dando a oportunidade para o deputado federal Gustavo fazer essa última observação, já que nós estamos já chegando ali no nosso limite de tempo, em virtude das aulas que se iniciam às 19 horas. Eu queria fazer só mais uma provocação
para o deputado Gustavo, que é aqui o nosso representante lá no Congresso Nacional, ainda que na Câmara, e isso que eu vou dizer tem mais a ver com o Senado, mas estou lhe empurrando aí a batata quente, que é o seguinte: será que o problema não está no tipo de atuação que o nosso Senado desempenha? Não que essas outras instituições também não pudessem ter um espaço de participação nisso, mas o que a gente vê nessas sabatinas? Não nessa do ministro Fachin, que efetivamente foi, acho que, a única com questões técnicas que se teve aí na história, né? Mas aí, vai lá, a professora Tânia aqui, preocupada com questões de gênero falando, mas na sabatina da ministra Ellen Grace, coisa do tipo, elogio ao cabelo, ao penteado que ela usava e ao perfume. Quer dizer, é uma desqualificação, uma desacreditação daquele que está ali falando, né, que vai ser perguntado sobre qualquer coisa, menos sobre aquilo que interessa. Então, será que o problema, deputado, não está também nesse desempenho da função pelos senadores? Qual que é a sua opinião aí para nós concluirmos? É isso, é uma distância entre o mundo ideal e o mundo real. E isso é um processo. O Brasil avançou muito em 32 anos. Mas 32 anos na história brasileira é muito pouco, por incrível que pareça. Eu falei que direito e poder são faces de uma mesma moeda. É por isso que não você pode ter um olhar ingênuo, é uma atividade brutalizada, o lobby é forte, na reforma administrativa o judiciário não foi incluído. E não é algo exclusivo do Brasil. Nós tivemos agora, está tendo na eleição americana, uma discussão sobre a indicação do Trump para a Suprema Corte, na vaga da ministra Ruth Ginsburg. Ela foi cobrada no governo Obama para renunciar, para que Obama pudesse indicar o ministro para ocupar a vaga dela com relação à composição da Suprema Corte, ou seja, não é algo exclusivo brasileiro. E com o risco dos republicanos perder a maioria do Senado, já há democratas que defendem que se aumente em mais 2 vagas a composição da Suprema Corte americana. Ou seja, esse conflito não é algo exclusivo brasileiro. Nós copiamos modelos estrangeiros, idealizamos o modelo, mas os personagens que estão na linha de frente desse modelo, por vezes estão de forma distante. Então, nesse momento radicalizado do Brasil, nós temos que evitar ficar entre os cínicos e os fanáticos. O fanático não tem compromisso nenhum com o resultado. Ele defende a tese dele que se dane. Tem gente que defende o fechamento do Supremo, o impeachment de medida do Supremo, porque votou pela liberação lá do traficante. Quer dizer, e como é que a gente consegue estabelecer uma linguagem e um debate mais qualificado num momento desse? E o cínico não tem compromisso nenhum com o princípio. O que importa é o resultado. É por isso esse conflito que se estabelece no Brasil. O modelo, eu lembro que aprendi muito isso, sempre é a pergunta da faculdade. A irredutibilidade, inamovibilidade e vitaliciedade. Até lembrei, doutor Cássio, de 2 grandes professores que eu tive de direito constitucional, o Sansão José Loureiro e o Alvastro. É justamente para dar essa estabilidade. Mas, eu reitero, muitas vezes a gente vê o Judiciário, o Ministério Público, e às vezes até a Polícia Federal, num debate que é próprio de quem fez a opção para a vida política e para o embate político no Legislativo. A gente vê uma disputa interna. Por exemplo, por que questionar uma lista tríplice da Procuradoria? Por que a gente vai duvidar que é uma disputa dentro da Procuradoria? Por que a gente vai duvidar que é uma disputa dentro do Judiciário? A gente vê muito do que está acontecendo hoje, é um conflito dentro da estrutura do Judiciário. Para a sociedade, o Judiciário é uno. Por mais que a gente diga que tem a decisão de primeiro grau, de segundo grau, do Supremo Tribunal Federal. Eu dou um exemplo. Agora, doutor Cássio, nós não conseguimos votar o TRF4 no Paraná. Porque, tecnicamente, não justifica? Não. Que é um jogo de interesses. Então, a independência se conquista com o tempo. Assim foi no modelo americano, e há presidentes da Suprema Corte que fizeram história, como foi o caso do John Marshall, quando estabelece a independência da Suprema Corte e a composição do tribunal, e no Brasil não será diferente. Exemplo, a Justiça Eleitoral, ela tem mandato, funciona, mesmo quando não há uma mudança de jurisprudência, mas mostrou que é viável que cada um volte à sua função. É claro que a gente não fala no mandato curto. Há projetos no Congresso que estabelecem mandatos de 10 até 20 anos para a Suprema Corte. O indicado agora do presidente Bolsonaro, o doutor Cássio Nunes, ele vem do 5º Constitucional. Ele era advogado, foi para o Tribunal Regional Federal, com sede em Teresina, e agora é indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
a ideia e o modelo é bom. A questão é, com o tempo, como é que a gente estabelece qual o caminho ideal. Se a gente pegar os 100 acadêmicos do Brasil e ouvir os 100, vamos dizer que a gente chegue num consenso quais são os 100 acadêmicos mais notáveis do país, não haverá consenso. Quer dizer, cada um tem um modelo de Brasil, tem um modelo de constitucional, tem um modelo de composição da Suprema Corte. Para fechar, agradecendo uma vez mais a todos os nossos convidados, me permito fazer isso em nome do diretório, agradecer ao Dr. Cássio, ao deputado Gustavo Frutti, ao professor Dalton, a sua participação, e agradecer, aí eu agradeço a vocês a gentileza do convite, e eu só queria fechar aqui com uma exortação, que em última análise é nós nos lembrarmos nessas nossas disputas, nesses nossos embates, porque de fato não existe consenso, e é isso que faz a nossa sociedade ser tão rica, e a sua diversidade, e é o respeito, né? Essa empatia, essa capacidade de compreender o mundo, de tentar enxergar também o que enxerga o mundo, como o mundo é enxergado pelos olhos dos outros, para nos lembrarmos que somos todos membros dessa mesma comunidade. E é nessa postura, portanto, não de inimigos, mas de adversários, que nós devemos apresentar e defender as nossas ideias e os nossos posicionamentos. As leituras de mundo são diferentes, as leituras da Constituição, do projeto constitucional, são as mais variadas e, desde que elas sejam feitas com respeito pelo outro, pela dignidade do outro, das escolhas, das vivências e experiências do outro, das orientações, seja lá em que área nós estejamos falando, tudo isso cabe no nosso projeto constitucional. E é isso que faz a nossa Constituição ser tão maravilhosa. Então, mais uma vez, agradeço aos nossos alunos e alunas que nos prestigiaram, ao diretório por essa iniciativa belíssima, parabéns mais uma vez aos organizadores, e que venham aí mais 2 dias fantásticos para pensarmos na nossa Constituição. Um forte abraço a todos. Obrigada a todos pela participação. Só gostaria de lembrar que iremos divulgar no Instagram do diretório um formulário para certificação. E finalizo agradecendo a todos os palestrantes por as brilhantes exposições. Obrigada!